Fala pessoal, minha voz tá cada vez menor. Eu gritei muito ontem e tô resfriado, então eu tô quase sem voz. Se nos próximos vídeos eu começar a fazer introdução direto com vídeo, com react, sem falar, é porque eu estou sem voz, tá? Vamos partir pro conteúdo aqui. Tem Cantarelli no Charla fazendo estardalhaço, tem o futebol no mundo do ESPN e muito mais sobre Botafogo e PSG. Bora lá, ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Vambora. O gigantesco Botafogo de futebol e regatas. Que isso, uma hein? palavra impossível. Caraca. Estamos madrugando. Que horas são aqui? Porra, são aqui 9h40 lá. 8h40 da manhã, 9h40 no Brasil. Acordei 6h45 da manhã hoje, porque eu não conseguia mais dormir, Beto Júnior. Porque Eu vou aí... dormir que horas? Fui dormir cedo. Uma aí. Qualquer não. coisa. Depois quase do jogo duas. de ontem, Não, tá bom. olha o tamanho que fica Eu vou bom de sono. a frase cunhada por Renato. Pô, essa Paiva frase de é absurda. Camões. Essa foda, frase é hein? muito foda. O cemitério Rena- do futebol tem muitos favoritos. Né? Está cheio de favoritos. Errado. A frase E é um foda. cemitério do futebol foi enterrado. O Botafogo- Enterrado ontem. Inaugurou o cemitério dos favoritos Eu vou- da Copa do Mundo de Eu Clubes. vou fazer o seguinte. Primeiro assim, com a palavra. Desculpa, com a palavra. O Enzo entusiasta O que é, Enzo? do abismo entre os futebols. Isso, o abismo. Aí. Não, só pra... Futebol é ótimo. Só pra eu entender. Sul-americanos e europeus. Só pra eu entender, Enzo, o Paris Saint-Germain não queria nada com o jogo, como é que é? É, porque assim... Eles estão cagando pro Mundial, Cara, então, querem E o saber... Vitinha você correndo pra quer, caralho. você quer o quê? Vamos debater agora ou vamos só chamar? Não, fala aí, Depende só do que- chamar. Só chamar. Destaques do Enzo Grisado. Você continua Destaque, com o- Enzo Pra Grisalho. mim, a visão é a mesma do O jogo de o ontem. abismo segue o mesmo. Cara, que Eu vi nega o a jogo com realidade, ele nega atenção. a realidade. Não, A realidade jogaram. na frente, ele veio pra cá. Não, a realidade pra não viver tá, a realidade tá na sua frente também. Os caras jogaram. Não, os caras jogaram. Dito Não, isso, não se foi compara. o jogo da vida do Botafogo acertadamente. Acredito eu que o John Acertadamente. não sofreu. Vamos falar isso? Não, a Não, linha não de sofreu, Irmão, não a gente sofreu. tem que falar Ele aqui, fez ó. uma defesa no início do Eu não me lembro jogo da defesa do John. e no final do jogo, se eu não me engano, em algum É, momento chute ele... cruzado. um chute cruzado. Mas assim, nada... Luiz Henrique Nada falou. que o Juventude O não Luiz faça quando o Henrique Botafogo do avisou. Newton Santos, sabe? O Luiz Henrique falou na coletiva. Foi a defesa que melhor marcou o PSG. Exatamente, na é isso que eu ia temporada falar. Deles, né? O Barbosa, que é um cara que Isso é um absurdo. Isso é absurdo. é absurdo, Foi a absurdo. defesa que melhor marcou o PSG. Na temporada brilhante dele. E O Luiz Henrique não falou que eles estavam de sacanagem. Não. Não. Falou que foi a defesa que... Aí quem viu o jogo viu. O cara amigo aí, o cara de velho lá. Pô, ele toda Cara hora ia de- pra cima. Toda hora ia pra cima. Cara de velho. de- Kvaratskhelia. Toda hora ia pra cima. Toda hora tentava abrir. Foi o único jogador do PSG retranca. que conseguiu levar vantagem nos primeiros minutos, mas depois também... Pra mim, pra mim, a questão é essa de, tipo assim, a gente tem que falar do resultado Pô, Enzo, tem gigantesco. 13 anos Deixa- que um então- brasileiro não ganha de um Aí, campeão europeu. vamos 13 lá, anos. isso, exatamente. Não, e A ganhou gente tem que diferente, falar né? do resultado gigantesco do Botafogo. É uma vitória histórica. Ah, que bom. Pra história do Botafogo, é um negócio inacreditável. Eu já no intervalo tinha postado no meu Twitter quando tava 1-0, intervalo, Botafogo contra PSG, eu já achava aquilo ali absurdo. Eu achava aquilo absurdo. É pro Botafoguense ficar maluco, ficar bêbado, invadir rua, ser preso nos Estados Unidos. Desde Pedro, Vasco e Real Madrid, Pedro o brasileiro Certeza. não enquadra o campeão europeu no Campeão, jogo. não é um europeu. É o campeão. O O melhor, Vasco enquadrou, chegou a melhor time enquadrar. do mundo. O Vasco chega a enquadrar o Real campeão. Isso. E bola na trave do Felipe. Verdade. E empate. em Eu vira. acho que são maneiras diferentes de jogar futebol diante do que era o Vasco daquela época e é o Botafogo esse Não, mas ano independente contra o da PSG. maneira, Eu o acho que Botafogo foi pra cima. eu entendi a questão de competir. Encurralou o PSG, Competir. Agrediu, fez É. o goleiro Donnarumma trabalhar. Mas foi mais Não defensivo. levou gol. Foi mais um mérito defensivo Foi- do Botafogo. Foi mais equilibrado do que o Vasco. Like na live, voadora Quase no peito do expôs like. Eu duvido que aquele tenha alguém gol vendo a gente popular agora, porque aqui do é mais Raul. cedo que lá, né? Então talvez tenha alguém vendo a gente agora. Vamos ver quantas pessoas temos na live nesse momento, porque É. assim, A gente conseguiu divulgar direito? não sei se a torcida do Botafogo tá... Resolveu ali no... A gente na resolveu- emoção, É, né? na emoção. Mais de 800 aparelhos Não, conectados. Então Chega, vambora, vem, chega chega pouco, mais, chega voadora no peito do like pela vitória Espalha do pra Fogão galera hoje, aí. histórica. Eu E quero hoje- 2 mil likes na nossa live, então E vambora. outra coisa, beleza? aí fazer, até porque a gente é muito transparente com o nosso público, né? Transparente. Assim, a gente não iria fazer mais a chave de quinta de hoje, porque daqui a pouco a gente vai pra Filadélfia acompanhar o Flamengo e Chelsea. É uma Isso. viagem E, assim, chatinha, tá? A viagem é chata, é demorada e tudo mais. Só que aí, meu irmão, os fatos se sobrepõem. né? Nós somos jornalistas. Exatamente. história, Então, aí assim, estamos no local então, do assim, Não, e hoje... por causa da ocorrência, não vai fazer a live hoje? Hoje sem o Impossível. fio...
Importante ver a cara de babaca que o Enzo tá constante. mesmo que ele não queira. Sim, ele transparece, tá, né? Tá assim, Pra mim, continua tudo igual. Pra mim, isso engrandece mais ainda a Ele vitória vai do ficar com Botafogo. isso até o... Vai ter um defensivo. campeão. Pra mim é óbvio. Vai ter um Defensivo. campeão do mundo Cantarelli, brasileiro. Uma coisa muda, uma coisa muda. Cantarelli, em 2014, a Costa Rica foi às quartas de final da Exato. Copa do Mundo. A Coreia Isso do Sul foi significa a que o semi em futebol da 2002. Costa Rica é tão bom quanto o futebol europeu ou brasileiro? Não. Então é isso, pô. Mas Pra mim, significa isso que eles tinham uma engrandece safra. o Botafogo. Isso não engrandece o futebol brasileiro. Mas você lembra do Marrocos? Ah, Ano passado, o Marrocos foi a semifinal. Isso significa E que aí, não, isso e significa falaram que o da estrutura do futebol Marrocos é tão bom. marroquino, que passou Gente, por uma série de transformações. o Emrabat foi transferido depois daquela Copa do Mundo pro Manchester United. Não deu certo, voltou Ok. pro Fiorentina. Sim. E agora tá num time até Jogando que a Copa do Mundo, Tá jogando a Copa do Mundo de clubes. Ó, Live Pix, manda o Live Pix pra gente. Significa Pode nada. dar aí o QR Code Live Pix. O QR Code tá aí na tela que o Enzo tá Lá. negando a realidade. Na cara do Estou do negando. Maju. Dito isso, vambora, vamos falar disso, cara. Assim, Ó, os jornais do mundo, você que trouxe aqui. pô, Jornais. jornais. O Jornais Enzo do vai Mundo. pesquisar. Fluminense. Enzo, eu quero jornais do mundo com a tem manchete a do matéria. PSG e Botafogo. Os jornais do mundo Jornais do mundo. espantados com a vitória acachapante do Botafogo. Dominante, né, cara? Dominante. Assim, o PSG parecia que tinha que ter um mandado, uma procuração pra entrar na área do Botafogo. Porque, assim, Não entrava. a proteção à área do Botafogo foi um negócio assim. Cara, Poucas vezes eu vi. Cara de velho, Porque, ele assim, barcolado no Ferrolho. segundo tempo Ferrolho a gente já no viu de segundo várias tempo ele formas. botou a cavalaria toda. Ferrolho a gente já viu de várias formas. A No gente vê. desespero. também. A gente No vê. desespero. A gente vê, por exemplo, jogos de Copa do Brasil, primeira fase, às vezes o time grande vai jogar lá no interior e tudo mais, contra o time de menor expressão, e aí você vê muitos ferrolhos e tal, aí você normalmente conta com um goleiro inspirado, com bola na trave, com imprecisão dos atacantes, isso é normal no futebol, em prateleiras de níveis diferentes, como é do caso do PSG e do Botafogo, que você tá falando do melhor time do mundo na atualidade. Sim. Então, assim, só que no jogo de ontem, se você parar pra olhar o jogo, você fala assim, cara, Ferrolho em si não teve Não. estratégia. Teve estratégia. A estratégia do O Botafogo Botafogo saía pro jogo. de impedir o ataque do Paris Saint-Germain foi tamanha que eu chamei a atenção, eu tava vendo o jogo com o Bernardo, chamei a atenção numa questão. Toda vez que por exemplo, o PSG atacava, tinha mais a bola, acho que 75% de posse de bola, tinha mais a bola, toda vez que o Paris Saint-Germain atacava, o Botafogo recuperava a bola, ele nunca errava o primeiro passe. Pode Sim. ser que a jogada não evoluísse. Mas assim, a bola pelo menos no meio campo ficava com o Botafogo. Seja com o Savarino, Falar uma seja coisa. com o Igor A Jesus ou com o saída Arthur. Que os volantes Três do do meio Botafogo- campo estavam muito bem. O Inacreditável. maior mérito do Botafogo era sair da primeira pressão do Gregory. PSG. A primeira pe- Porque a primeira pressão do Exatamente. PSG rouba, pega o time todo desarmado e aí Abre. busca o time no contra-ataque. Assim, O Botafogo conseguiu passar eu por queria- isso. eu queria- E o Barbosa também, a partida do Barbosa. Eu queria começar a falar sobre isso para dar Daí também, a magnitude dessa vitória. São 13, 1.400 aparelhos pô, conectados. 13 anos sem um time brasileiro vencer o campeão europeu. Sim. Não tô falando de um time europeu. O campeão europeu. 13 anos. É uma vitória gigantesca, desde Corinthians e Chelsea. Beleza, Corinthians e Chelsea valia a taça. Tinha esse detalhe. O jogo de ontem, não. Cara, Na vez Vale do classificação. Botafogo, ele ganha do campeão da Champions League e não é. Não é jogo único. Não é campeão mundial. Mas mas tem que falar sobre isso, que a gente se orgulhava do Flamengo enfrentar o Liverpool de igual para igual. Sim. A gente se orgulhava do Palmeiras chegar e não passar. Mas a ver- prorrogação Chelsea. do Chelsea, né? Agora, vencer o jogo, quem venceu foi o Botafogo. Sim. Vencer, vitória, vencer o jogo, quem venceu foi o Botafogo. Só Até pra falar o nome, o tamanho dessa vitória, a gente viveu um dia histórico. Quem não chorou, chore, né? Quem não aproveitou, aproveite, porque, cara, é um dia de uma vitória pra sempre. O Botafogo venceu o melhor time do mundo, time que goleou Inter de Milão e que aqui goleou o Atlético de Madrid. Agregado de 9-0, pô. E o Botafogo venceu o Paris Saint-Germain sem o John, eu não me lembro. Aí vão falar, não, o John pegou um chute. Não, mas não Grande teve nenhuma defesa. defesa Grande defesa difícil. não teve. Grande defesa não teve. Um ataque improdutivo do Paris Grande Saint-Germain. chance, só teve graças, uma no jogo, que foi a do Botafogo. graças ao grande desempenho defensivo do Botafogo. Outra Então, coisa, assim, é uma vitória pra sempre. O que a gente viveu ontem não é todo dia. Então aproveite. E foi o gigantesco Botafogo de Futebol e Regatas que fez isso. Que eu acho que era algo impensável, óbvio, uns 4 anos atrás, 5 anos atrás. era coisa de filme, É. né? Eu tava vendo o Depp botou a foto na época da pandemia, lá nos aflitos. Sim. Sem público, Série B e tudo mais, não sei o quê. E aí, ontem ele postando, falando, estou indo para o Rose Bowl ver o Botafogo para Saint-Germain. E foi ver a vitória do Botafogo. A galera sabe que, pô, eu sou torcedor do Botafogo e tudo mais, moro do lado do Caio Martins. Você chorou? Ontem? Chorou. Ontem. Chorei pra caramba. Liguei pro meu pai. É mesmo? Chorei com o Paulinho abraçado aqui no chão, não foi, Paulinho?
Banho de cerveja. banho de cerveja. Paulinho estourou um terço quando Ninguém... acabou o jogo. Paulinho quebrou um terço. Assim, sua reação... É pra Tava isso. na mão dele, eu não tinha visto ele botar ali. Porque, ó. assim, Sua reação no gol do Igor. é uma reação que eu, como torcedor, Bro. não tinha desde a infância, eu acho. E assim, tipo, quando eu era torcedor fanático, não era profissional, Queria muito ganhar. aí eu ia pro Caio Martins, eu fui em todos os jogos da primeira Série B do Botafogo, tem todos os ingressos, assim. Que era quando eu não trabalhava com jornalismo ainda. Depois... Aham. Melancólico, né? E eu fiquei, galera sabe, fiquei 10 anos sem ir no estádio ver o Botafogo jogar. Por causa da profissão. Aí levei meu pai. Totalmente diferente de trabalhando. Acho que é um camarote aí, eu levei meu pai. Eu falei, não dá pra desperdiçar um camarote, né? Nunca teve. Aí levei meu pai pra... A teta, né? pra ver um jogo. Então, assim... E depois não voltei mais. Posso fazer uma pergunta? Eu sei que o jogo da vida do Botafogo continuará sendo, pelo menos na minha visão, né? O jogo da Libertadores é o jogo da taça. Mas Botafogo e Atlético Mineiro. Mas pra você, pessoalmente, porque você tava narrando. Sim. Você tá narrando, você tá construindo um sonho Esse eu não tô narrando. profissional. Esse você não tá narrando. É. Esse jogo pra você vai ficar mais na sua memória. O jogo. Torcedor, sim. Né? Torcedor, sim. Eu acho que é uma vitória que também entra no mesmo patamar da Libertadores. Não valendo o título, mas justo. assim, você venceu o campeão europeu. Isso são, vou repetir, 13 anos. Cara, Sem acontecer. 13. a seleção brasileira não ganha um campeão, uma seleção europeia, campeã do mundo desde 2013 também. Lá pra cá ganhou na Copa de Confederações. Eliminada pela Croácia, eliminada pela Bélgica. Na Copa do tudo mais. Mundo, Desde a Espanha, né? desde a Espanha. Então, assim, Pegou a Inglaterra, mas não foi em Copa, foi amistoso. e é muito legal, tipo, na minha cabeça era impossível. Lá atrás, era impossível antes do jogo. Para Eu todo tava. mundo. E quem achava impossível não era bobeira. A gente falou aqui, É. pô. Mas é Você exatamente isso. É você bom falar assinaria isso. aí embaixo 2 a 0. ontem. Assinaria 2x0. Era Porque perder o jogo de era do menos do que Atlético. o Atlético de O Madrid. Atlético de Madrid tinha um foco de vitória. Esse jogo era um jogo. Isso aí, todo mundo. Por isso que o futebol ele é fantástico. Mas é um isso, jogo. incrível. Que eu queria dizer, é um jogo pra sempre. Vida tudo. Pra sempre. Lembre de quem você ama, abrace quem você gosta, liga pra quem merece a sua ligação, e porque é um jogo pra sempre. O tamanho da vitória do Botafogo que nenhum clube brasileiro fez É, o nos Botafogo- últimos 13 anos. Os times brasileiros chegam lá e são, a maioria, amassados pelos europeus, ou nem chegam a enfrentar os europeus. O Botafogo enfrentou o campeão europeu e ganhou sem sofrer. A minha visão foi essa, sem sofrer. O Botafogo não sofreu. O John não foi o destaque do jogo. O Botafogo teve uma estratégia, adotou Sim, a estratégia, desempenhou muito bem. desempenhou muito bem. Parabéns. É o gigantesco Botafogo E tem de futebol que- e e regatas. tem- O time que desconhece o significado E tá da no palavra empate. impossível, beleza? Tá o Vamos, Botafogo. empate. Agora o empate de classificar, pô, pras Fogo! oitavas já do Mundial, né? E tem que dar mérito também, principalmente eu. Que eu já fui o cara que falei aqui há um mês atrás, 2 meses atrás, sobre ele. Renato Paiva. Então vamos lá. Que ele é o cara que montou a defesa que o Luiz Vou lembrar Henrique... que não foi o Arthur Jorge que foi o técnico ontem. Isso. Eu torcedor do É, E Botafogo. nem era o time do Arthur. Né? Não. Isso, O Mister só Paiva. pra eu completar. O Renato Paiva que ontem montou essa defesa que a gente tá elogiando aqui, com a saída de bola, com chance de contra-ataque pro Igor Jesus fazer o que ele fez. Eu até falei com o Matheus, eu achei um gol muito bonito por conta do ovinho que ele dá no Pacho. Sim. É um ovinho que ele dá no Pacho. Obviamente, na finalização, a bola dá uma Mas se raspada. você reparar na finalização, o Donnarumma já estaria vendido. Sim. Ele já vai caindo Ele já tava indo pro outro já lado. tá vindo pro outro lado, entendeu? Então, independentemente do desvio, Exatamente. eu acho que também seria gol, sabe? Quem montou essa estratégia foi o Renato Paiva. Então tem que dar um mérito pra ele. É um técnico que é muito contestado. Até por mim, eu não imaginava que ele pudesse ser capaz de enfrentar o PSG, atual campeão da Champions League, contra o melhor técnico do mundo atualmente, que é o Luiz Henrique. E aí o Luiz Henrique chegou na coletiva e falou: nesse ano, durante essa competição, durante esse ano inteiro que a gente foi campeão fase- da Ligue 1, da Copa da França e da Champions League, a gente não enfrentou uma defesa tão difícil quanto o do Botafogo. Sim. E isso é mérito de quem? Renato O Paiva. treinador do Mister Renato Paiva. Paiva. Mano, ontem, o Barbosa. A gente fala aqui que ele às vezes é caneleiro, às vezes é só briguento e tal. Ontem, ele Perfeito, jogou perfeito. para um caralho. Ele fez uma partida maravilhosa. Não teve essa questão Dono de do bater, setor, de falar, dono do isso, Não, cara. ele não bateu nem nada. Não. Ele foi técnico, extremamente técnico. E é uma defesa que ele teve que recriar, né, o Paiva. Jair Barbosa, perdeu o Bastos. Agora vai ter que recriar de David novo. Ricardo já foi E titular assim durante vai. um tempo por causa da lesão do Barbosa e tal. A própria trinca de volantes ali que deu muito certo. Exato. Né? O Gregory. Ele recuperar O Gregory foi o mais ele o recuperar brigador. o Alan. O Gregory era mais o É, o quebrador Alan de não bola. sei se seria Posso te falar? assim, né? Gregory é o meu ídolo desse time, o Gregory. Sim. Eu acho que é um cara Ah, que de a Marlon galera... Freitas? Então, eu acho que o Marlon, pela posição de capitão, ele ultrapassa o Gregory, é o cara que levanta a taça, o cara que tem a liderança. Mas o seu pelos pessoal... discursos. Assim, pelo jogo, o cara que eu mais gosto de todos
O cara que rouba a bola, o cara Agora da o Luiz energia. Henrique saiu, é o Gregory, mano. Porque é impressionante. É a alma do time, né? Depois me deram uma aula de Gregory, aí eu comecei a observar o jogo diferente, o jogo dele. Que é o seguinte, ele tem um tempo muito curto de roubar a bola, e isso é medido pelos scouts e tudo mais. Rouba a bola em cima da jogada. Pra frente, não um passe pro lado. Então, o tempo que o Gregory faz isso no futebol brasileiro é o menor tempo que um jogador da posição faz isso. Isso é fundamental pro Botafogo ser intenso, é fundamental pro Botafogo puxar contra-ataques, é fundamental pro Botafogo jogar de forma vertical. E no Fundamental. E parece que, pra quem não é. Os torcedores do Botafogo sabe pra quem não é Botafogo, o Gregory é um cara meio esquecido. Que eu já disse aqui, o Gregory, pra mim, é jogador de seleção brasileira. Principalmente nessa posição, que é carente hoje. A gente tá retornando com o Casimiro, né? Então, pra mim, o Gregory estar no grupo A posição de não é seleção- carente, tem Eu acho que ele nem é tão esquecido. É, disputado, né? É botar pra jogar e tem que jogar melhor. Eu acho que ele nem é tão esquecido, porque eu já vi inúmeros torcedores do Botafogo que tatuaram a expulsão dele. Não sei se tu já viu essa porra. mas aí pelo Só que ele lado não é ruim. lembrado pelo lado bom. Não, que é o que lembraram você tá que ele falando, fez né? o gol do título brasileiro. Sim, do São Paulo. contra o São Paulo. São Paulo. Então, assim, Contra o o Santos. Gregory é meu ídolo. Gregory é meu ídolo. Assim. É bom Cara, jogar. e eu acho que ele deveria merecer uma oportunidade na guerreiro. seleção. Jogou muito ontem, né? E essa coisa de importantíssimo. tomar e tocar pra frente. Não é um volante que toca pro lado. É pra frente, sempre É, pra porque frente. é o que a gente comentou antes. impressionante. A gente comentou no início. Pro Botafogo vencer o jogo, ele precisa fazer um jogo perfeito. Sim. E o jogo perfeito, ele passa por uma proteção à área, como a gente já tava Todas falando. as fases perfeitas. E assim, ainda mais primordial, não ficar batendo e voltando a bola. Então, Sim, assim, Exatamente. a qualidade de saída do Botafogo, porque assim, quando você olha o esquema do Botafogo e você fala assim, pô, são 3 volantes, 2 zagueiros, mais os 2 laterais fixos. Aí você fala assim, porra, ferrou, só que, meu irmão, não tem um brucutu. É. Não tem um brucutu. Então, assim, flui, né? se você conseguir aliar essa qualidade dos jogadores, que já é notório, os jogadores estão lá, eles têm qualidade. Sim. Há uma organização que o Paiva acabou adotando, aí, meu irmão, assim, você consegue facilitar o trabalho. E porque, por exemplo, você viu o Botafogo ontem, eu não vi o Botafogo, eu vi o Botafogo intenso, aplicado, mas você não viu o Botafogo fazendo aquela força pra jogar como tantos outros que inventaram europeus Sim. tinham que fazer. Lógico, você muda a característica, você não joga como jogou contra o Seattle, óbvio. Mas assim, o jogo do Botafogo parecia fluido, parecia liso, parecia que o Botafogo jogava assim todo jogo. Não, mas eu vou falar Encontrou o o que gol no tempo perfeito. é o que o Enzo começou a falar, e aí eu acho que vale, assim, o Beto tá aqui pra comprovar, vocês também, mas assim, eu sempre falo isso, você tem a oportunidade de aprender, às vezes. Sim. Se você ficar turrão e não quero ver, você É não aprende. escolha, né? É. A gente aprendeu muito com o Charla em relação a treinadores, né, Beto Júnior? Com certeza. Sempre fala, a parada que E eu que eu mais gosto é treinador. eu já sempre fui de uma política de tempo pro cara trabalhar. Eu não era. Eu nunca fui de esse resultado em 1 mês, 2 meses, tem que estar jogando pra caralho. É. Sempre fui a favor de que, se você contratou com convicção, era o cara com o perfil, o problema é esse, né? Deixa o cara trabalhar. Enfim. É. E agora, tem ainda gente que teima com o Renato Paiva, gente que é resistente ao trabalho do Renato Depois de Paiva. ontem vai ser difícil. Tomara que essas pessoas tenham desaparecido. Porque assim, A hoje... opinião dela, pelo menos. né? Não, é a opinião das Calma. pessoas. Tipo assim, Não precisa eu acho que essas pessoas- pessoas também estão esperando o Atlético de Madrid também. Tem algumas pessoas que vão Tem? esperar. Cara, mas mesmo assim... Tem. Ô, Enzo, É, um mesmo- jogo é Mesmo outro, assim, né? eu já dei minha opinião aqui. Mas mesmo assim, vai ter gente que vai esperar contra o Atlético de Madrid. o que eu Ele não tem aquele negócio, só tem coisas que só acontecem com o Botafogo? Pode ser que não classifique. É uma pica. É uma Mas pica. essa vitória é pra sempre. Vai continuar Não, pra sempre. Pra todos. Mano, isso é uma. Gente, meu pai, o seu pai, o pai do Matheus, o pai do Betão, com certeza contavam da história do Botafogo de antigamente. Sim. A importância do Botafogo no futebol, que é tricampeão, briga que é tricampeão do mundo, que fazia o futebol bonito, levava o futebol brasileiro pra fora do país. Que fez ontem Que isso. isso ontem, o Botafogo resgatou as suas raízes. Sim. Ontem, o Botafogo, de novo, Encontrou com ele mesmo, né? e se encontrou com ele mesmo e vendeu pro mundo. Aquele negócio que você bate na tecla que a gente discorda, mas eu acho que ontem foi um dia importante pra autoestima do botafoguense e do brasileiro. Sim. Porque depois da partida do Fluminense contra o Borussia Dortmund, depois da partida do Palmeiras contra o Porto, e agora essa vitória do Botafogo contra o PSG, isso meio que sacramenta que o futebol brasileiro é muito importante, é muito bom, grande. é muito grande. Tipo assim, não é aquela merda toda que todo mundo fala, Sim. sabe? Eu acho que tem, ainda mais hoje, que tem um Botafogo com muito dinheiro, Palmeiras com muito dinheiro, Flamengo com muito dinheiro, essa diferença, Então. ela não está mais tão grande quanto era antigamente. Isso Isso aí- O recado é, Isso. se arrumar o calendário, Isso é uma coisa. sobe a qualidade do jogo. Isso é uma coisa. Agora, a questão é,
eu ainda acho o nível do futebol brasileiro muito abaixo, porque depois desses 3 times que destoam financeiramente, o resto, comparado com o resto das outras ligas, é um negócio inacreditável. Não. Eu acho assim. Pra mim, continua sendo um abismo. Não tem como começar diferente. A gente precisa falar sobre Paris Saint-Germain 0, Botafogo 1. O jogo que fechou o dia de ontem. Então, bora lá já colocar na tela pra você os melhores momentos dessa partida pra gente poder debater um pouco mais como foi o jogo. Vamos lá? Vamos. Olá, Thiago. Vamos lá, então, falar desse jogo em que o Botafogo conseguiu vencer, a torcida está muito feliz, a torcida comemorando um feito inédito, né? 12 anos aí sem um clube brasileiro vencer um clube europeu, mas o que a gente viu foi um Paris Saint-Germain tentando dominar e, de certa forma, furar o bloqueio do Botafogo, e que acabou não acontecendo, né? O Botafogo fez um excelente trabalho defensivo, o Paris Saint-Germain tentou, principalmente com o Kvaratskhelia, jogadas pelo lado esquerdo e buscando contra-ataque. E foi exatamente em um contra-ataque que o Igor Jesus acabou batendo, a bola acabou desviando e tirando totalmente o Donnarumma de possibilidade de defesa. Isso já na reta final do primeiro tempo. Com esse resultado de 1-0, situação muito favorável ao Botafogo, o time voltou com mais força ainda com a linha defensiva para segurar esse Paris Saint-Germain. E acho que esse é o grande mérito do Botafogo. Entender qual era seu papel dentro do jogo. Não dava para você encarar o Paris Saint-Germain de igual para igual. A gente sabe que o poderio do Paris Saint-Germain é muito maior do Botafogo. Só de você entender o seu papel dentro de campo e o que você precisa fazer para tentar um resultado positivo, eu acho que partindo disso aí, o Botafogo 50% conseguiu a vitória. Porque entendeu o que precisava, o que era necessário fazer. E aí no segundo tempo até teve algumas arrancadas, espaço vazio deixado pelo Paris Saint-Germain, que não teve uma grande atuação, criação de jogadas, movimentação dos jogadores de frente, tirando ali o Kvaratskhelia, que teve um bom jogo. Outros jogadores não tiveram a mesma lucidez do que o português. E mesmo assim isso não foi o suficiente para vencer o Botafogo. Uma vitória histórica, mas calma. É fase de grupos, uma vitória importante. O botafoguense vai lembrar disso para a história, mas tem muita coisa para acontecer ainda no Mundial, né? O Mundial que a gente já percebe os europeus às vezes tirando um pouco o pé, um movimento diferente com a bola, reta final de temporada por lá, e o Botafogo levando esse jogo como se fosse uma final de Libertadores, como a gente estava acostumado. E foi muito legal ver o Botafogo vencer. Mas vamos ser racionais. Tem muita coisa para acontecer ainda. E de igual para igual, essa vitória do Botafogo, se a gente tiver, 10, 15 jogos entre Botafogo e Paris Saint-Germain, é bem provável que o Paris Saint-Germain vença muito mais do que o Botafogo. Eu acho que pra gente ser racional, tudo bem. Pro torcedor, tudo bem ser emocional também. Sim, sim. Acho que aí tudo bem comemorar, mesmo porque se nenhum brasileiro ganhar de outro europeu, o que o torcedor botafoguense vai falar? Vai lembrar disso, né? Nós ganhamos os europeus. Então tá tudo bem também celebrar e comemorar. Né, a situação que fica, né, agora diante do grupo, porque a gente sempre falava o último confronto não é um confronto também tranquilo pro Botafogo. Então fica uma sensação boa, né? Porque no final das contas é o líder do grupo nesse momento. E muita gente fazendo a projeção que o Botafogo nem passaria para a próxima fase. Não, era o esperado considerar. E assim, o Botafogo ainda não passou, tecnicamente falando, né? Sim. A situação ficou muito favorável, né? Só se ele perder por 3 gols ou mais de diferença para o Atlético de Madrid, para o Botafogo ser eliminado. Ainda assim, o Paris Saint-Germain teria que ganhar do Seattle Sounders, o que deve acontecer, né? Mas o Botafogo se classificar será surpreendente, porque o grupo era muito forte. De qualquer maneira, acho que tem coisa importante para a gente celebrar, assim, independentemente do campeonato como um todo. Acho que o campeonato como um todo ainda tem muito jogo, o Botafogo nem classificar matematicamente está classificado, e daí o Botafogo vai lá nas oitavas de final, tem que jogar umas oitavas, quartas, tem muita coisa para acontecer ainda, né? Agora, tem coisa para celebrar sim, porque independentemente do que vai acontecer no final do campeonato com o Botafogo e com o Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain continua sendo um candidato a título, muito forte. O Paris Saint-Germain deve classificar, só precisa ganhar do Seattle Sounders para classificar, né? Independentemente de tudo isso, o Botafogo mostrou que é capaz de competir com esse time. Daí, assim, se a bola do Igor Jesus tivesse batido diferente na perna, se a bola vai na mão do Donnarumma ou não, o jogo terminasse 0-0. Competiu, porque também não foi aquele jogo em que o Paris Saint-Germain ficou bombardeando. Não conseguiu entrar os 2 últimos jogos em que o Paris Saint-Germain não fez gol nesse ano. Tá? Foi a derrota para o Liverpool no Parque dos Príncipes e essa derrota para o Botafogo ontem.
independentemente do placar. Foram 12 derrotas em que o Paris Saint-Germain teve muito mais volume de jogo, assim, posse de bola, aquelas coisas. O Botafogo competiu naquele jogo ontem muito melhor do que o Liverpool competiu naquele jogo. Sim. O Liverpool foi bombardeado pelo Paris Saint-Germain. O Alisson fez a melhor partida da temporada. Uma das melhores partidas da carreira dele. Sim. E daí, no último lance, o Liverpool achou um gol. O Botafogo não. O Botafogo trabalhou para deixar o jogo de um determinado jeito, conseguiu deixar, forçou o Paris Saint-Germain a fazer o que o Paris Saint-Germain não sabe fazer, que é ficar dando chuveirinho, 31 chuveirinhos no jogo. Então, o Botafogo forçou o Paris Saint-Germain a sair da sua zona de conforto e tinha uma saída programada. Achou o gol... Achou uma saída que resultou no gol, achou outras também durante o jogo. Segundo tempo, teve uma cabeçada do Savarino. Sim. Que ele vem livre, que ele vem na corrida, ele não direciona muito a cabeçada. E não é o cacuete dele também cabecear. Não é o cacuete do Savarino, mas ele tava... Tanto é que o Savarino é baixinho e cabeceou ele é o elemento livre. surpresa ali no meio, né? Exato. Aquele lance do Botafogo foi mais perigoso que qualquer lance do Paris Saint-Germain no segundo tempo. Então, no segundo tempo, a melhor chance do jogo foi do Botafogo também. Então, o Botafogo competiu com o Paris Saint-Germain. Isso é legal, porque, se a gente fosse disputar um campeonato mundial de pontos corridos entre todos os times do mundo, se isso fosse possível fazer, o Paris Saint-Germain provavelmente ficaria na frente do Botafogo, porque a consistência ditaria isso, independentemente desse resultado, do resultado no confronto direto. Agora, a gente viu que o Botafogo, como a gente está vendo o Palmeiras, como a gente tem visto o Flamengo e o Fluminense, os brasileiros, são capazes de competir com esses clubes europeus, como o Inter Miami competiu com o Porto, e essa eu me surpreendi, porque o Inter Miami é um time que realmente eu menosprezo um pouquinho, talvez, vai. Mas assim, eu tô sendo justo. E foi o primeiro não europeu. Já tem também a... aquele pequeno rancinho da forma que foi a entrada também. Mas, curiosamente, o primeiro não europeu que venceu o europeu. Exatamente. E com o time do Messi. Não, eu acompanhei o Inter Miami na Conca Champions, inclusive eu comentei o jogo da eliminação do Inter Miami, achei um time com vários defeitos, mas... Independentemente disso, mostrou que assim, o time sul-americano é capaz de competir com o europeu, assim, de uma forma mais legal, de uma forma assim, vai ganhar algumas, vai perder outra, por enquanto ainda não perdeu, mas mais hora menos hora vai acabar perdendo, alguns vão acabar perdendo pelo menos, né? Assim, alguém vai ter que perder, mas mostra que dá pra jogar, não é uma coisa caricata. E talvez aquela nossa percepção de que o Brasileirão, né? O Campeonato Brasileiro seja a melhor, assim, briga com português e holandês ali depois do top 5 da Europa. Talvez, na verdade, o brasileiro seja mais brigando com o francês do que com o português. Talvez. E daí eu tô pensando no campeonato inteiro. Tá? O Porto tá muito ruim, o Porto. O Benfica tá muito ruim, mas assim, eu sei que o Benfica e o Sporting jogam mais bola do que estão jogando. Independentemente disso, o campeonato português tá ficando cada vez mais caro. O campeonato como um todo. Aí eu tô contando o Paços de Ferreira, o Tondela, o Marítimo, sei lá o quê, não são melhores que os outros do brasileiro ali, que o Bahia, que o Corinthians, que o Grêmio, que o Inter, né? Então... Pelo andar da carruagem, fica bem isso, né? Mas é claro que é histórica a vitória do Botafogo, isso é bom a gente destacar, e a gente depois da partida também pôde ouvir os personagens desse dia, dessa noite para nós aqui no Brasil, noite histórica do Botafogo. Nós ganhamos este jogo fazendo o Paris Saint-Germain beber do seu próprio veneno, porque nós hoje fomos aquilo que o Paris Saint-Germain tem sido nos últimos tempos, uma verdadeira equipa, e nós voltámos a ser, como foi a primeira vez que somos. Atacámos todos, defendemos todos, deslizámos todos para a direita, deslizámos todos para a esquerda, fomos todos para a frente e fomos todos para trás. Mas dos bastidores, esse tal 1% tem a ver com aquilo que era mais importante, que era hoje orgulhar os nossos adeptos. Parece que eu estava vivendo um sonho e somente agradecer a todos que acreditou no meu trabalho, porque, como eu sempre falei, eu cheguei aqui no Botafogo, muitas pessoas desacreditavam no meu potencial, só que eu sabia do que eu poderia entregar a este clube, a esse grupo. A maioria dos jogos foi sempre assim, sempre muita gente desacreditando da gente, muita gente falando da gente, e a gente está na mente sempre muito forte, acreditando sempre. Bom, fã de esportes, vambora com a gente aí, porque a noite foi histórica, a vitória do Botafogo aí foi histórica também. E olha só, Basca, essa tela aí mostra o tamanho do feito, porque tudo bem, né? A gente tá comparando aí com outros times que o PSG não conseguiu vazar. Basicamente, Arsenal vitória 2-0, Bayern 1-0, PSG e Liverpool. Esse jogo comentado aí pelo Bira aqui, que foi assim, olha,
meteoros ali pra cima do Alisson. O Alisson defendeu tudo, partida histórica dele, vitória do Liverpool. E aí o Botafogo também, mas o Botafogo não foi ameaçado realmente. É só bola na área e tudo mais. Sabe o que é legal, Luciano? A gente tem uma ideia muito de futebol brasileiro e torcedor brasileiro de que, assim, é ataque. E a gente ficou muito mal acostumado, principalmente com aquela equipe, a Seleção Brasileira de 1982, né? De jogo ofensivo, enquanto a gente está vendo aí a última vitória de um clube brasileiro frente ao europeu, que foi o Corinthians em 2012, né? Sim. Esse jogo do Botafogo talvez mostre muito para o torcedor brasileiro que se defender muito bem também faz parte do jogo. Também faz parte da estratégia de você conseguir uma vitória. Então, talvez isso abra um pouco a mente também do torcedor brasileiro. É uma questão cultural mesmo, né? Exatamente. O americano, ele tem muito disso. Primeiro a defesa, depois o ataque. Você pega no basquete... Clubes de futebol tem isso. Você pega o Barcelona e Atlético de Madrid. Sabe qual foi o melhor momento do Paris Saint-Germain no jogo? Qual foi? O melhor, assim, teve aqueles momentos que as bolas paradas ali, eu acho que foram bons. O Kvaratskhelia no comecinho do jogo tava bem. Primeiro, 1 minuto de jogo, ele quase fez um gol. Até que o Alan acertou a cobertura dele ali no lado direito, né? E daí o Kvaratskhelia também foi anulado. Aqueles foram momentos legais, assim, mas o melhor momento do Paris Saint-Germain no jogo, pra mim, de longe, foi a entrevista coletiva do Luiz Henrique. Sim, com certeza. A entrevista coletiva do Luiz Henrique. Ele elogiou ele fala assim, a defesa, né? Ele elogiou. Ele não fala mal de arbitragem, ele não fala mal... Ele não jogou, ele não... tirou a responsabilidade dos seus jogadores pela derrota. Ele parabenizou o Botafogo, falou que o Botafogo foi o time que melhor soube defender contra o time dele na temporada, e foi mesmo, porque foi o time que menos permitiu ao Paris Saint-Germain criar oportunidades. Então ele elogia muito o trabalho do Botafogo. Em nenhum momento ele fala que foi o gramado, ele fala que foi o calor, ele fala que foi o momento da temporada, porque o Paris Saint-Germain tá isso, tá aquilo. Poderia utilizar isso, Em nenhum né? momento, e principalmente, isso é uma coisa que no Brasil se faz muito também, e tinha que parar com isso. Em nenhum momento ele criminalizou a opção do Botafogo de priorizar a segurança defensiva no jogo. Porque isso não é um crime. Aqui no Brasil, você trata como um crime, né? Daí o time empata, com um time grande, forte, empata contra um time mais fraco, um time menor. Também ficaram todos atrás. Você quer o quê? Você quer o quê? Você tá fazendo um jogo... Eu vou mencionar esse time porque eu gosto desse time, tá? Então assim, você vai fazer um jogo entre o Flamengo atual e o 15 de Jaú... Daí você vai querer que o 15 de Jaú vá pra cima do Flamengo? Não. Não tem cabimento isso, né? Não tem cabimento. Então, assim, aqui no Brasil parece que assim... Ai, não, mas eles ficaram... seu adversário. Eles colocaram todos os jogadores atrás da linha da bola. Você quer que o cara faça o quê? Entendeu? O Botafogo, ele fez um reconhecimento que se vai pro jogo franco contra o Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain tem um meio de campo muito hábil, que sabe muito bem proteger a bola, reter bola, tocar bola e atacantes rápidos. Se você der espaço, você vai tomar uma sacolada. O jogo que tem que ter é anular as virtudes do Paris Saint-Germain. Vitinha acertou quase todos os passes que deu. Não conseguiu dar uma grande assistência, nem um grande passe para gol. Por quê? Por quê? Porque o Botafogo colocou o Vitinha numa situação em que ele tinha a bola no pé o tempo todo. Ele realmente é muito bom. Ele acerta, só que assim, ele estava sem opção de passe, opções boas de passe. Porque o Botafogo foi isolando os jogadores, foi isolando, foi separando o ataque do Paris Saint-Germain um do outro para não permitir aquelas tabelas curtas. Então, assim, o Luiz Henrique foi muito bem nisso, o Botafogo foi muito bem e fez um jogo em que, no final das contas, ele criou mais situações de perigo que o Paris Saint-Germain. Deixa eu falar um negócio, a gente estava falando bastante dessa partida de ontem e é claro que não podemos deixar de citar Igor Jesus. Porque o cara fez uma partidaça ontem ali, claro, muitas vezes jogando isolado, fazendo aquele pivô sozinho, naquele balão, tendo que dominar, 2 em cima ali, com uma zaga com caras experientes. Tem um zagueiro que é jogador aí da seleção equatoriana, assim, você tinha um problemaço pra ele, que assim, tentar segurar essa bola ao máximo, em uma bola tentar resolver o jogo, como foi o que aconteceu nesse lance aí, mas o cara... ele tá de despedida. E aí é uma dor no torcedor brasileiro em geral, porque a gente vai deixar de ter um baita de um jogador como esse, e ele vai pro Nottingham Forest. Aqui na ESPN a gente vai continuar assistindo ele, o Fã de Esportes vai continuar assistindo ele na Premier League. Nottingham Forest, time que a gente tanto elogiou, que fez uma temporadaça, temporada passada, tanto falamos da defesa. Será que o Nottingham Forest é um bom caminho para ele? O que você avalia, Thiago? A ida de Igor Jesus pro Nottingham Forest. Porque o que esse cara jogou ontem, o que esse cara tem jogado, não assumindo a responsabilidade. Seleção brasileira entra no jogo, por exemplo, seleção, parece que não sente nada. Então aqui, ó, me estressa a seleção brasileira fazer gol. Primeiro uma coisa, né? A gente tem que lembrar do jogo do Fluminense com o Borussia Dortmund. O Everaldo teve uma chance, não vou dizer idêntica, e não critico a jogada do Everaldo, que ele corta para dentro, porque eu acho que ele ia perder a bola. Eu acho que ele ia perder a bola, ele fez o certo para passar pro companheiro.
Mas a gente tem que evidenciar o talento do Igor Jesus de partir para cima, confiar no talento dele e bater pro gol, independentemente do que acontecer. Isso ele acabou desvio ou tudo mais, né? Porque as pessoas falam, desviou. Porque muito se criticou o Everaldo no jogo do Fluminense, aquele contra-ataque que poderia ter vencido o jogo contra o Borussia Dortmund, ele cortou para dentro e passou pro Canóbio, né? Para mim é uma situação diferente. Então a gente tem que evidenciar a característica do Igor Jesus, de ter confiança, de não sentir pressão. E aí vamos para a sua pergunta. O Nottingham Forest é um time que joga recuado. Exato. É um time que joga no contra-ataque. E ele mostrou claramente que consegue jogar com essa função de tentar matar o jogo em uma bola. Né? Ele consegue fazer isso. E, além disso, ele também é um jogador muito bom na bola aérea, que eu acho que é uma característica muito boa dele. Sim. Eu imagino que ele estivesse vendo o jogo, né? Porque o time dele tá para contratar 2 jogadores brasileiros. É o Jair, que tem... O Jair e o Barbosa ontem foram 2 monstros ali. Monstruosos. O Barbosa e o Jair, assim. Então, imagina a cena, lá em sua casa, em Portugal, provavelmente de férias, né? Em Portugal... No Espírito Santo vendo esse jogo. E daí vem desse lançamento pro Igor Jesus e o Igor Jesus fazendo o que fez na defesa do Paris Saint-Germain. Assim, no Espírito Santo, naquele momento, ele pegou uma tacinha de vinho, deu aquela chacoalhada, cheirou e sentiu, vai dar certo, hein? Porque assim, o time dele... ele joga assim, com 20% de bola. Você fica os 90 minutos jogando para criar situações iguais a essa. É exatamente isso. E assim, eu espero que dê certo, eu acho que vai dar certo, até por isso eu acho que vai dar certo o Igor Jesus na Premier League. Eu até acharia legal se fosse até num clube mais forte, assim, num clube mais protagonista na Premier League, apesar da última temporada ter sido boa. Agora, ele entra num clube que o encaixe é perfeito, né? Ele é um jogador físico, mas com técnica, que vai fazer essa jogada como ele fez ontem, que é a jogada que o Nottingham Forest faz muito. E olha, convenhamos, bola por bola, ele tem muito mais... Ele é muito mais jogador que o Chris Wood. E ele vai ser titular, cara. Exato. Assim, tem uma questão que assim, o Chris Wood tá adaptado lá no futebol inglês. Ele joga lá espetacular. Ele joga lá há muitos anos. Numa dessa ele tá bem adaptado. Fez uma grande temporada. Exato. Tem outras questões que assim, agora eu tô falando assim, o jogador, do ponto de vista técnico, tático ali, e o encaixe, o Igor Jesus é perfeito e ele é melhor que o Chris Wood. Então ele tem chance de ser a referência de um Nottingham Forest que, se repetir a temporada, vai ser um bom time da temporada da Premier League. Mas eu acho isso bom, porque é um time que está em ascensão. Até em visibilidade, vários aspectos. Pela temporada passada, já se espera um pouquinho mais do Nottingham Forest. Eu penso assim também. Mas para ele é bom. Eu entendo o que o Bira falou, mas eu acho que ele não teria em outra equipe, uma equipe que vai disputar competições europeias na Premier League, a possibilidade de ser titular. No Nottingham Forest, para mim, ele pode ser titular. Vamos ser bem sinceros aqui. O Chris Wood é caneludo. O Chris Wood tem cintura dura. Ele fez uma temporada espetacular. Ele fez uma boa temporada. Mas ele é cintura dura. Vamos ser bem sinceros. Aqui ele fez uma temporada maravilhosa. Mas o Igor Jesus tem muito mais bola que ele, né? Vamos falar do outro confronto desse grupo. Ontem tivemos também Seattle Sounders e Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid venceu a partida por 3-1. A gente já coloca os melhores momentos para você na tela, Fã de Esportes, para a gente poder debater um pouquinho também como que fica aí essa situação daqui a pouquinho do Atlético de Madrid. Mas, Bira, os melhores momentos na tela. E aí, o que você achou da partida do Atlético de Madrid, que sofreu, né, na primeira rodada contra o Paris Saint-Germain? E você viu o comecinho do jogo, parecia que isso é uma sacolada, né? Porque o Atlético de Madrid começa muito forte, né? Teve aquela chance, daí é o gol, né, do Pablo Barrios, golaço. Mas o Atlético de Madrid não se impôs de uma forma tão tranquila quanto parecia. O jogo foi 3-1, mas o Seattle Sounders, por exemplo, teve um gol anulado no finalzinho. Então, foi bem anulado, assim, não tem muita discussão sobre a anulação. Mas o Seattle Sounders estava com presença ofensiva e o Atlético, até aquele momento do jogo, até o Botafogo e Paris Saint-Germain começar, o Atlético tinha motivos para buscar saldo de gols nesse jogo. De tentar golear o Seattle Sounders para, numa eventual vitória do Paris Saint-Germain sobre o Botafogo, o Atlético de Madrid jogar pelo empate contra o Botafogo. Não vai acontecer porque o Botafogo ganhou. Mas... isso daí foi uma pataquada da tradução da FIFA, né? Eles cortaram... bem na hora do gol. Eles cortaram bem na hora do gol. Eles mostram no replay, né? Coitado dos narradores. Eu vi esse gol depois tanto na Casa quanto no Sport TV. Os dois narradores, coitados, ficaram perdidos, não tem culpa nenhuma. Eles gritaram gol depois. Imagina, porque se cortou também, você acha que a bola já foi longe, né? Sim. Já aconteceu alguma coisa. Aí o gol do Seattle... Agora, deu mais jogo do que deveria ter dado. Acho que o Atlético deveria ter se imposto de uma forma mais contundente. E a defesa do Atlético de Madrid tá meio esquisitinho, viu, nesse Mundial. Tá cometendo umas falhas assim que a gente não tá acostumado a ver no time do Simeone. É o Simeone ainda lá? Parece o técnico? Porque, olha, não é... Ele só não tá mais tempo... Só não tá mais tempo que o Brian Schmetzer, técnico do Seattle Sounders.
desde a época depois, ele assumiu depois do Sig Schmidt, né, que foi campeão com o Seattle Sounders. E que tem um bom time, tá? Fez um bom jogo contra o Botafogo e não fez um jogo ruim contra o Atlético de Madrid. No final das contas, eu pego muito no pé e pego mesmo. Assim, Inter Miami, você vai falar. Já sei que ele vai falar Inter Miami. Não, o Seattle Sounders foi o melhor Eu já time. sabia que ele ia Não, falar é o Inter Seattle Miami. só como time, eu acho Melhor melhor. time. Tem menos talentos, mas tem mais time. Agora, os times MLS também estão perdendo, assim, o Seattle Sounders perdeu os 2 jogos, mas acho que eles querem sair com um saldo legalzinho ali dessa. Sim, Eles com competiram certeza. de forma digna, né, até agora. Olha só a só. classificação ali, ô, Natasha Davi. Tá aí, então, a classificação do Grupo B. Botafogo está em primeiro com 6 pontos, venceu aí suas 2 partidas. Paris Saint-Germain, 3 pontos, empatado com o Atlético de Madrid, mas aí o que difere é o saldo de gols. O Atlético de Madrid está com -2, enquanto o Paris Saint-Germain está com 3. E aí, o Seattle Sounders está ali, não venceu nenhuma das suas partidas e está com -3 de saldo. E aí a gente aproveita e fala um pouquinho quais são as chances do Atlético de Madrid caso o Paris Saint-Germain vença o Seattle Sounders, que é o que a gente imagina que vai acontecer nessa última rodada. Para passar em primeiro, precisa vencer o Botafogo por 7 ou mais gols de diferença. Só isso. Para passar em segundo, precisa vencer o Botafogo por 3 a 6 gols. Atlético e Botafogo só podem classificar juntos se Paris Saint-Germain não ganhar. Que a gente acha que, né, é muito improvável de Sabe o que acontecer. é mais louco, Nath? Porque assim, você olha pra tabela e vê essas probabilidades, você fala assim, o Botafogo com empate, ele é primeiro do grupo. Mas ele perder por 3 a 0 pro Atlético de Madrid não é nenhum absurdo. Tá? E aí a gente vai ter o tríplice empate, né? Porque o primeiro critério de desempate é o confronto direto. É o confronto. Assim. E aí o Botafogo pode ficar fora. Se o Botafogo perde por 3 a 0 do Atlético de Madrid e é bem provável que o Paris Saint-Germain vença o Seattle Sounders, o Botafogo vai ficar fora. Então, não se iludam com essa tabela, com o Botafogo na frente, entendeu? Porque não é nenhum absurdo imaginar o Botafogo fora. Mas o fato de o primeiro critério de desempate ser confronto direto até ajuda o Botafogo nessa, porque se o primeiro critério de desempate fosse saldo de gols, como normalmente é em competição da FIFA... Ia ser pior, né? Para o Atlético de Madrid, bastaria vencer por 2 gols. Por 2 gols. Porque por 2 gols ele empataria em saldo com o Botafogo, só que o Atlético de Madrid se classificaria por gols feitos. Como é confronto direto, se o Atlético de Madrid e o Paris Saint-Germain ganham, dá um tríplice empate entre Atlético, Paris Saint-Germain e Botafogo, e daí vale o confronto direto entre eles. Ou seja, vale o saldo de gols nos confrontos entre eles. E daí o Atlético de Madrid está carregando um 0-4. E o Botafogo está carregando mais 1. Né, que ele ganhou do Paris Saint-Germain. E o Paris Saint-Germain tá carregando 4. Aliás, tá carregando 3, né? 4 contra o Paris Saint-Germain e 1 que ele perdeu do Botafogo. O problema é que cada o Atlético tem essa coisa de ganhar de 7. Porque ele teria que não só passar o Botafogo em saldo, mas também passar o Paris Saint-Germain em saldo. O oponente direto que perdeu de 4 a 0. O que suaviza pro Atlético é que o confronto do próximo jogo é contra o Botafogo. Então, cada gol que o Botafogo toma vale por 2, né? Porque ele também cai no saldo de gols e sobe o saldo de gols do Atlético de Madrid. E por isso é só 3, né? Apesar Exatamente. da diferença até ser maior então, que assim, eu acho até bom o Botafogo saber disso, porque ele talvez vá com a mesma postura do jogo contra o Paris Saint-Germain. Eu acho que é fundamental ter a mesma proposta, fechar o espaço ali no meio de campo, entre linhas, para conseguir um excelente resultado novamente. Mas porque o Atlético de Madrid também tem uma transição rápida, né? O Juliano Simeone é um cara muito rápido também. Exatamente. Tem que ficar esperto em algumas coisas ali. Mas vocês projetam um jogo como esse? Nesse sentido, Bira? É um jogo Botafogo jogando exatamente igual que o jogo... Exatamente igual, não. Eu acho que um jogo que o Atlético de Madrid vai tomar a iniciativa, o Botafogo, eu imagino que fica um pouco mais atrás, até por uma questão de tabela. O Botafogo joga com um empate, ou por perder de pouco. O Atlético de Madrid precisa ganhar e ganhar de muito. Então o Atlético de Madrid tende a tomar iniciativa. O Botafogo tende a ser um pouco mais conservador. Agora, eu imagino um jogo que o Botafogo até saia mais, tudo, porque o Atlético de Madrid, assim, não é um time que controla tanto a posse de bola quanto o Botafogo, quanto o Paris Saint-Germain. Né? Não é característica do time do Simeone. Não é muito característica. Claro. Quando fez 1 a 0 contra o Seattle Sounders ontem, deu uma leve recuada. Já é do DNA, já é natural do time. A questão é que não pode. Intuitivo, assim, né? 1 a 0 não garante nada pra eles. Deixa eu fazer isso, volta atrás. Ô, Fã dos Patos, vamos fazer o seguinte, olha, deixa eu dar uma dica pra você. Bom, pessoal, então é isso. Fico por aqui, tá? Dá uma moral aí. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? Tem link pra você ir pro Instagram, pro canal reserva, canal principal, tudo aqui na descrição. Dá uma moral pra gente. Botafogo é maravilhoso, cara. Botafogo é uma parada fora de série. Obrigado, meu Deus. Obrigado por ser Botafogo, cara. Obrigado. Vamos partir pro próximo vídeo aí. Mais tarde a gente conversa mais. Tamo junto. É Botafogo.
Vamos agora ir rumo ao título mundial. E vamos fazer. Agora é loucura. Agora é loucura. Daí pra frente é só loucura. Vamos rumo ao mundial.